Vamos agora falar sobre um método muito conhecido que costuma aparecer em testes e em exames sem nós estarmos à espera. Então, antes de entrar mesmo como é que se usa este método, vamos ver que tipo de problemas podem aparecer. Desenhei aqui o eixo Y e X, aqui a origem, e vou dizer que tenho um plano eletrizado no eixo dos Y. Este plano tem a característica de estar ligado à Terra, ou seja, tem um potencial V igual a zero em todos os pontos. Até aqui tudo bem, mas imaginemos que introduzimos uma carga Q a uma distância D deste plano. Introduzindo esta carga Q, eu vou ter o plano para se manter sempre a um potencial igual a zero, vou ter o plano a ter uma distribuição de carga que vai depender de onde eu estou no plano. Ou seja, a carga vai criar um campo elétrico não uniforme, vai criar um campo elétrico assim deste género, de tal maneira que o potencial fique zero em todos os pontos. Então, o objetivo deste método é calcular a densidade de carga superficial do plano. Parece uma tarefa complicada, nós podíamos resolver isto calculando o potencial em todos os pontos do espaço, o potencial criado pela carga Q, calcular qual era o potencial ali, ter a condição dele ser zero, calculando o campo elétrico, pronto, e a partir daí conseguimos calcular a densidade de carga. Mas parece um trabalho muito extenuante, porque o potencial aqui é altamente não trivial, não é algo simples de se calcular em princípio. Então o que vamos fazer é relacionar este problema com um problema equivalente. Tirando aqui um pouco de espaço, vou dizer que este problema é equivalente, e aqui é que entra o método das imagens simétricas, a eu ter não um plano eletrizado, mas a ter um arranjo qualquer em que eu tenha um potencial zero no eixo dos Y. Tendo aqui um potencial zero, posso admitir a partir daí que é um plano eletrizado e calcular a sua densidade de carga. Mas como é que vamos pôr esta situação mais simples? Se eu quero um potencial zero, vou ter na mesma uma carga Q, que vai fazer estas linhas de campo, mas estas linhas de campo eram válidas quando eu tinha o plano eletrizado. Agora, para elas serem válidas, eu introduzo uma carga menos Q, também à mesma distância D, estão as duas à distância D do plano, e o que elas vão fazer é muito simples. O potencial aqui vai ser o potencial da carga Q mais o potencial da carga menos Q. Como estão à mesma distância e têm um sinal contrário, uma vai ser assimétrica da outra, então o potencial vai ser zero. O potencial aqui vai ser zero de certeza, e a carga menos Q também cria linhas de campo deste género. E agora reduziam um problema contínuo a um problema de duas cargas. Agora é simples, é calcular aqui a distribuição de cargas nesta superfície. Considerando que é uma superfície eletrizada, tem as equações da continuidade do campo eletrostático, nós vimos já uns vídeos atrás. Para calcular a densidade de carga, tem que o campo em 2 menos o campo em 1, vou chamar este lado 1 e este lado 2. O campo em 2 normal, ou seja, o campo para aqui, menos o campo em 1 normal, o campo para aqui, vai ser igual à densidade de carga a dividir por ε0. Então, se eu tiver, imaginemos neste ponto, qual vai ser o campo elétrico criado pela carga Q? A carga Q está a uma distância R, como é positiva, cria um campo para a frente. Vou chamar para a frente, que é na direção dela. E a carga menos Q também está à mesma distância R, mas como é negativa, cria um campo para trás. Este para trás e para a frente é só para distinguir que as duas cargas serem simétricas vão em sentidos opostos. Então, o campo normal não vai ser nada mais do que a soma destes dois.
A soma destes dois campos vai dar um campo apenas em 1. Ou seja, o campo em 2 é 0. Deste lado não tenho nenhum campo. Se eu estiver apenas a considerar este ponto, deste lado não tenho nenhum campo. O campo vai ser todo direcionado para o lado direito. Vou ter apenas um é um normal. Para considerar a parte normal, que é o que interessa para a equação da continuidade do campo, designo aqui o ângulo alfa. E como é que eu encontro o ângulo alfa? Desenhando neste eixo, se eu tiver aqui a carga menos que a uma distância r, o meu ângulo alfa era este ângulo, alfa. E este ângulo, pela geometria, sei que é exatamente igual a este ângulo. Sendo os dois iguais, isto é uma distância d, isto é uma distância r, quanto é que vai ser o meu cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre hipotenusa, d sobre r. Então agora fica simples. Quanto é que é o campo criado em 1? Vai ser o campo criado pela carga Q mais o campo criado pela carga menos Q. E as cargas são simétricas. Mas o campo em X, ou seja, o campo normal, vai ter exatamente a mesma direção. Ou seja, elas não se vão cancelar. Elas vão se cancelar em Y. Porque em Y tem duas direções completamente diferentes. Mas em x as duas vão somar, ou seja, vou ter q sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado vindo da primeira carga q mais q sobre 4π epsilon 0 r ao quadrado vindo da carga menos q. E agora tenho que multiplicar tudo pelo cosseno de alfa para ter a parte normal, para ter a parte em x. Então, multiplicando isto tudo e substituindo o cosseno de alfa, tenho o campo elétrico em 1. Isto vai dar 2, a dividir por 4 fica 1 meio, ou seja, fica Q sobre 2π epsilon 0. E o cosseno de alfa é d sobre r, ou seja, multiplica por d e divide o r que já estava ao quadrado, fica r ao cubo. Pronto, a minha densidade de carga por aqui vai ser menos o campo em 1 vezes epsilon 0. Estou a ver que estes epsilon 0 vão cortar e a minha densidade de carga fica muito simples. Vai depender de y, vai ser carga vezes a distância que está, a dividir por 2π, o epsilon 0 cortou, e agora eu disse que ia depender de y, a densidade de carga. Então vou pôr o raio em função de y. Vou desenhar este triângulo ali. Tenho o meu eixo dos y, está neste sentido, uma distância r e uma distância d. Então como é que eu calculo r? Pelo teorema de Pitágoras. O r não é nada mais do que d ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada disso. Então o meu r ao cubo vai ser d ao quadrado mais y ao quadrado, tudo levantado a 3 meios, porque a raiz eleva ao meio, levantado a 3 é levantado a 3 meios. E lá está, encontrei a densidade de carga de um problema que parecia muito complicado, reduzimos a um problema de duas cargas. Isto, da mesma maneira, podia ser feito, em vez de eu ter um plano, podia querer calcular, por exemplo, tendo uma carga e perto dela uma esfera condutora, também posso dizer que está ligada à Terra, qual a densidade de carga superficial da minha esfera. Sei que isto está a uma distância d e a esfera tem o raio r. O problema vai ser um pouco diferente, mas o método a utilizar é o método das imagens simétricas. Da mesma maneira que utilizamos para o plano, substituímos um plano por uma esfera e o raciocínio é o mesmo.